muito claramente compreendido, para que nada atrapalhe, ó Deus, as mudanças que Tu queres operar em nossas vidas. Nós entregamos o Teu povo nas Tuas mãos para esse trabalho nesta noite, para que haja uma grande e gloriosa operosidade neste lugar, para a glória do Teu nome. Nós te amamos, no nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos hoje caminhar no livro de Jeremias. E Jeremias é o autor do livro, e em todo o seu livro ele trabalha bem diretamente referindo-se a uma ação masculina sem hombridade. E apesar dele falar ao seu povo e ao seu tempo, Jeremias ele vai nos dando um quadro social dos últimos dias da humanidade aqui na Terra, que é o quadro da ausência da paternidade. Uma sociedade sem a figura do homem, cumprindo o seu papel paterno, o seu papel de hombridade. E uma sociedade sem hombridade é uma sociedade absolutamente desajustada e desequilibrada. A gente sabe melhor que ninguém o que é uma sociedade desajustada, o que é isso por causa do chamado custo Brasil, não é? Então, os irmãos acompanham, sabem como é que é o custo Brasil, quais são as situações da nossa sociedade, os desajustes que nós encontramos. Então, uma sociedade onde não existe uma voz de homem, verdadeiros homens atuando, então isso traz bastante abalo para a sociedade. O destaque que eu... Por favor, alguém pode ajudar a Thelma aqui, que ela que está com... Hã? Libera aí, Fabinho. Me disseram lá que era para ter bastante paciência com a equipe hoje aí, porque vocês estão desfalcados, né? Mas fica bem atento, tá? Presta atenção aí. Então, legal. O destaque que eu faço do profeta Jeremias é que Jeremias é um profeta que foi levantado por Deus num tempo de extrema religiosidade. Jeremias é um profeta que não profetizava para o povo, para que o povo viesse para o templo. Pelo contrário. Jeremias era um profeta que estava na porta do templo, profetizando aos que vinham ao templo. E aqueles eram dias de muita efervescência religiosa. Eram dias de avivamento religioso. Então havia cultos diários, então era um período de muita devoção, o povo estava em plena atividade religiosa, culto todo dia, toda hora, no templo, muita gente vindo, multidões chegando, e está acontecendo tudo lá, menos culto, porque apesar de eles estarem em todo esse movimento de culto e dinâmica, de encontros e tudo mais, eles estavam longe de um verdadeiro relacionamento com Deus. E culto é relacionamento. É uma busca de Deus pelo que Deus é, e não pelo que Deus pode ou pelo que Deus dá, mas uma busca de Deus pelo que Deus é. Então se busca pelo relacionamento. Quando existe essa disposição de relacionamento, aí está acontecendo o culto. Por isso que culto não acaba. Culto não é essa liturgia, esse é um encontro que a gente cultua junto. Mas a gente sai daqui e o culto continua, porque nós continuamos num profundo relacionamento com Deus. E aí o culto continua onde quer que nós estejamos indo, o que quer que estejamos fazendo, presente no que quer que estejamos fazendo. Então, se olharmos para Jeremias, nós veremos uma similaridade enorme
dos dias de Jeremias com os nossos dias. Jeremias 7, capítulo 7, versos 1 em diante, nós vamos trabalhar um pouco nesses versículos, porque aqui há coisas muito interessantes da gente descobrir. Dos versos 1 em diante, se alguém quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu aparelho aí, eu vou usar a linguagem, Novo Testamento na linguagem de hoje, tá bom? NTLH. Diz assim: o Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. E ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Então, Jeremias está ali na porta do templo, profetizando contra o quê? Contra o ceticismo? Contra a indiferença? Contra a frieza religiosa? Não. Ele estava profetizando contra a religiosidade. Uma vida de muito rito, desassociada da prática e do compromisso. E havia então muita devoção, mas a mensagem era: mudem de vida. Mudem de vida. E por que a religiosidade é um problema? Porque a Bíblia revela que a maior característica do afastamento de Deus, surpreendentemente, não está no ceticismo, na incredulidade, não está numa sociedade não religiosa. Pelo contrário, quanto mais religioso, mais afastado de Deus a pessoa se encontra. Eu sempre desconfiei disso. A pessoa que se entrega muito à religiosidade, ela se engana que está num relacionamento, mas ela está apenas num movimento. Então, não é uma prática. Quando a vida não condiz, então você sabe que se uma vida não é coerente com aquilo que se está pregando, com aquilo que está buscando, se na prática não existe sinais verdadeiros de Jesus, então aquilo é uma religiosidade e aquilo é o que mais afasta a pessoa de Deus. Então, o grande problema da religiosidade é isso: quanto mais religioso, mais afastado de Deus a pessoa se encontra. É surpreendente isso. E quem nos mostra essa realidade claramente é o próprio Jesus, que quando Jesus veio ao mundo, a maior resistência que Jesus encontrou não foi a resistência da sociedade, não foi a resistência do sistema político, não foi do governo, não foi das estruturas humanas em queda. A maior resistência que Jesus encontrou, inclusive, quem arquitetou a morte de Jesus, quem o perseguiu, quem planejou a morte dele, quem de fato resistiu, foram os religiosos dos seus dias. Quem que Jesus chamou de filho do diabo? Quem Jesus disse assim: vocês acham que são filhos de Abraão? Então eu vou dizer para vocês, o pai de vocês é o diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, para que tipo de gente Jesus está atribuindo uma filiação diabólica? O incrédulo? Não. O cético? Não. Ele está dizendo quem? O religioso. Então, o extremo do afastamento de Deus não é um homem ateu, ou um homem pagão, ou um homem voltado, ou um homem não voltado para as coisas religiosas. Porque, pelo contrário, às vezes a gente tem essa tendência de achar que o pior cidadão da cidade é o corrupto,
O pior cidadão da cidade é o alcoólatra, é o promíscuo, é o canalha. Essa gente é ruim mesmo, mas eles não são os piores, segundo a perspectiva bíblica. Sabe quem é o pior cidadão da cidade? É aquele que não assume o seu papel de paternidade e o seu papel de responsabilidade social. E é tão forte isso, que quando Jesus vai falar do dia do juízo final, quem é que está enfrentando o juízo de Deus? Não é o adúltero, não é o corrupto convencional, não é o alcoólatra, não é o viciado em droga. Quem está enfrentando o juízo de Deus é o religioso. Jesus disse que aquele que podendo fazer o bem, sabendo fazer o bem, conhecendo o bem a ser feito, não o fez. Então, esse é o religioso. Conhece o que é o bem, sabe fazer, é chamado para fazer, poderia estar fazendo, mas não faz. Este é o pior cidadão na face da terra, é o religioso. E aí no verso de 8 a 11, diz assim: vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, vocês matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Então ele está dizendo uma coisa verdadeira aqui. E que verdade é essa que ele está dizendo? Que o povo era extremamente religioso nas suas devoções, mas estava acontecendo esse tipo todo de coisa lá na vida dele. Juramento falso, violência, criminalidade, essa coisa toda. E no verso 10 diz: fazem coisas que eu detesto, e depois vêm, ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros? Porque ele estava olhando para um povo que estava dizendo lá: a gente pode fazer todas as coisas, não importa que sejam abominações, a gente pode fazer tudo, não tem problema nenhum não. A gente pode frequentar o culto e continuar vivendo essa vida largada, não dá nada não. A gente está aqui no templo, nós estamos na casa de Deus, estamos seguros, é o templo de Deus. E Deus diz o que disso? Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E o que é que está acontecendo hoje, irmãos? Nós temos um vigor religioso hoje nesse país, mas a nossa religiosidade não consegue afetar não afetar nada as consciências das pessoas. E um número estrondoso das nossas lideranças estão totalmente promiscuídas, envolvidas em negociatas financeiras, jogo de interesses. E você acha mesmo que a gente pode continuar uma vida promíscua, uma vida do jeito que a gente quer, fazendo as coisas que quer, e depois vir no culto e achar que está tudo certo? Isso aqui é uma reunião de bandidos? É a pergunta de Deus. O meu templo é um esconderijo de ladrões? Cada um tocando a sua vida de acordo com as suas expectativas, prioridades, negócios ilícitos, vida prostituída, amante, infidelidade, adultério, falsidade nos negócios, pornografia. Você sabia que 70% dos homens que estão em nossas igrejas são viciados em pornografia? Isso é uma estatística. E quem conhece sabe o que significa uma estatística, não é? O Marcão sabe, ele trabalhou com estatística, ele sabe o que significa isso aí. Isso quer dizer que se nós estamos aqui nos 350 homens, há uma chance de mais de 200 de nós estar viciado em pornografia. É o que a estatística diz. E depois vai para o culto. E incentiva os filhos a irem ao culto. E querem achar uma boa igreja.
É o que está acontecendo hoje na igreja de Jesus dos nossos dias. E aí Deus fala o que para eles? Deus bate pesado. No verso 15 ele diz assim: eu vou expulsar vocês da minha presença, como eu fiz com seus parentes, o povo do reino do norte. E aí Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, não ora não ora por este povo, não peça nem implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O que é que a gente vê aqui? A gente vê um Deus nervoso. E a gente vê um Deus entrando em litígio com essa coisa religiosa feita em nome dele, porque apesar de se reunirem em nome de Deus, eles conseguem ter vida dupla. E isso está presente na igreja dos nossos dias. E nós trabalhamos isso aqui para salvar os irmãos daqui dessa desgraça de caírem na condenação do Senhor. Porque nos nossos dias não é diferente. O povo está achando o quê? Que ficando religiosos nós estamos resolvendo o nosso problema? Mas Deus não quer a nossa religiosidade. Ele quer um relacionamento conosco. Deseja nossa relação com Ele para que Ele nos oriente sobre as coisas, como as coisas devem ser conduzidas. Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro na mente dos irmãos aqui, é isso. Deus não quer o rito, Deus quer a relação. Deus não quer ser louvado, Deus quer ser conhecido e adorado. Porque o seu louvor tem muito sentido para Deus, mas ele só é um louvor verdadeiro quando ele se torna adoração. E a adoração acontece quando nós unimos a nossa disposição da relação com a busca da vontade dele para a vida da gente. A gente conhece a vontade dele e pratica a vontade dele. Aí, você abriu a boca, o teu louvor faz sentido. Mas, fora disso, isso irrita Deus. Então, Deus não quer só o rito. Deus quer a relação. Deus quer ser conhecido e adorado. E Deus quer que a vontade dele seja conhecida e seja vivida. Isso é culto. Agora, não é só ser expulso da presença de Deus ou ter as orações não atendidas. Olha como a sentença avança. Verso 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão neste lugar. Sobre quem? Sobre os homens. E com consequências terríveis em toda a natureza. Porque ele diz, é sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, e ele diz, a minha ira arderá e não se apagará. Então a gente vai vendo a razão dos desastres, das desgraças, dos cataclismos, as assolações que atingem a terra, e é porque está faltando culto? Não, não está faltando culto. Devoção tem até em excesso. Está faltando o quê? Está faltando conhecimento de Deus e da sua vontade. Está faltando orientação, que deveria estar sendo transmitida por homens de Deus. Está sobrando culto e faltando verdadeira espiritualidade. Está sobrando culto e faltando homens
adoradores que assumam a responsabilidade da casa, assumam a responsabilidade da família, assumam a responsabilidade da cidade com orientação dos valores de Deus. Essa é a denúncia que Jeremias está trazendo para nós. As pessoas não têm de ser ocupadas, elas têm de ser orientadas. É por isso que nós estamos fazendo uma releitura da nossa caminhada como igreja. Porque a igreja dos nossos dias empanturra programa, atividade nas pessoas, cobrança de todas as naturezas, e colocam as pessoas numa roda viva e não dá tempo de mais nada, só de trabalhar, de fazer, de movimentar, mas não param para refletir e para receber conhecimento de Deus, e não tem tempo para aquilo ser assimilado e ser vivenciado e ser ensinado aonde quer que como igreja estejamos, porque isso salvaria o Brasil. Então as pessoas não têm de ser ocupadas, elas têm de ser orientadas. Então hoje, como nos dias de Jeremias, nós temos excesso de ocupação na igreja e pouca orientação. E Deus não se impressiona com movimentos humanos. Deus não se impressiona. O verso 24 nos fala uma coisa interessante. Não me deram ouvidos, nem me atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. O que Deus está falando aqui é que pode haver um movimento de profunda religiosidade, muito culto, muito louvor, muita emoção, muita estratégia de conquista, muito movimento, muita coisa que agrada a gente. Mas Deus está falando, vocês estão fazendo isso aí por conta própria de vocês, por conta de vocês, porque vocês estão fazendo isso porque vocês acham legal, sei lá, porque criaram aí um modelo, uma forma de fazer. Mas o que eu ordenei foi outra coisa, não tem nada a ver com os modelos humanos, ou estratégias humanas, ou quantidade de culto. Bastava ouvir a minha voz e viver os meus ensinamentos que eu lhes ensinei. É só isso que Jesus espera, que Deus espera de nós. Que nós ouçamos a sua voz, e só podemos ouvir num relacionamento, e que nós nos disponhamos a viver os ensinamentos que aprendemos do Senhor. É isso. Bastava isso. Mas o povo entra numa dinâmica frenética, adoidada, e ele diz, vocês estão achando que vocês estão avançando? Mas vocês não estão avançando. Vocês estão andando para trás. Vocês estão retrocedendo. Porque a igreja do Brasil, especialmente, é para onde nós estamos olhando, nesses dias ela está mergulhada nesse ativismo, desenfreado, mas Deus está dizendo, eu queria muito menos do que isso. Eu queria apenas que vocês ouvissem a minha voz e que vocês praticassem os ensinamentos que eu lhes transmiti. Por que, amados? Porque essa coisa toda está cheia de planos, tem estratégias, tem produtividade, tem estrutura, mas não tem orientação. Então, me diga, adianta estar correndo, se ocupando, se movimentando freneticamente, crescendo impressionadamente, e para Deus, esse caminho não ser um caminho para frente, ser um caminho para trás? E esse é o quadro dos dias de Jeremias. Muito, mas muito semelhante aos nossos dias. Por isso me impressionou tanto. Muito movimento, muito fulgor religioso, muito culto, muita devoção, muita gente no templo todo dia, muita estrutura, muita produtividade, mas pouca orientação da vontade de Deus e pouquíssimo relacionamento com Deus.
Mas agora eu quero entrar no ponto central dessa palavra e me dirigir mais especialmente aos homens aqui presentes. Aqui no verso 18, que eu pulei intencionalmente, tem uma coisa para a qual eu quero chamar a atenção dos irmãos. Leia aí. Diz como é que o culto está rolando, como é que está acontecendo esse negócio de culto. E o verso 18 diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem os bolos. Primeiro destaque: os filhos de vocês passam o dia inteiro catando lenha, e as mulheres de vocês ficam preparando as ofertas, e vocês só chegam lá para acender o fogo. É o que Deus está dizendo. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa, que a fé judaica, tanto quanto a fé cristã, é uma fé de pais, é uma fé de patriarcas, e principalmente é uma fé de homens liderando processos de transformação em seus lares, em suas casas, em suas famílias e na sociedade. Porque ao homem foi dado a missão de orientação da família e do povo. O homem pensado por Deus, ele é desafiado a trazer para si a responsabilidade familiar, do bem-estar, da segurança, da proteção, da provisão, da solução de problemas, mas fundamentalmente da orientação espiritual da família. E mais, lembra? Abençoar as famílias da terra. Então é nossa missão orientar a sociedade. Porque é assim que nós abençoamos as famílias da terra. Então o culto era responsabilidade vital do homem. O preparo do culto, a dinâmica do culto, onde houvesse muita orientação para o povo, para que o povo pudesse exercer o seu sacerdócio em casa e na sociedade onde eles estavam, para representar o Deus Altíssimo. E o que aconteceu nos dias de Jeremias? Aconteceu que os homens entregaram a direção do culto às mulheres e aos filhos. Eles criaram um sistema que ocupasse os filhos e que outorgasse às mulheres os deveres da devoção. Os filhos de vocês passam o dia inteiro catando lenha e as mulheres de vocês ficam preparando as ofertas e vocês só chegam lá para acender o fogo. Vocês criaram um sistema que ocupam os seus jovens freneticamente e as mulheres de vocês com devoção. E a espiritualidade da casa de vocês está toda transferida para as mulheres e para os seus filhos. É isso que Deus está dizendo. Então, com quem que Deus está nervoso aqui? Com quem que Deus está nervoso, irmãos? Com quem? Hã? Eu só vi mulher falando. Deus está nervoso com a gente. Com os homens. Com a moçada? Não. Com as mulheres? Não, é com os homens. E por que Deus ficou nervoso? Porque quem deveria estar à frente de todo o processo de espiritualidade do meu povo deveriam ser vocês. E vocês transferiram a responsabilidade mais importante da vida de vocês para suas esposas e para os seus filhos. Mas isso não é tudo, não. Olha o versículo até o fim. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazer os bolos. A quem? O que é que está escrito aí na sua Bíblia?
a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então os homens se afastaram, faltou orientação, e a falta de orientação colocou no céu uma divindade, o quê? Feminina, a rainha do céu. A mulherada no comando vai ser do meu jeito. Não substituíram Deus propriamente, mas deram um toque feminino. Entronizaram lá um Deus rainha. Isso trouxe uma profunda mudança de mente para o culto. Isso trouxe uma alteração na forma de ver Deus, que vinga até hoje, vocês vão ver, que Deus viu como corrupção da fé e viu como abominação, porque Deus rainha, pelo amor de Deus, é abominação mesmo. E Deus olha isso, uma abominação ao seu grande nome. Então, Deus está falando contra o fato de que nós passamos a pensar Deus de uma forma materna e infantil, e não paterna. Esse foi o ponto. Nós abandonamos, deixamos de olhar Deus Pai, e começamos a olhar um Deus Rainha. E o efeito psicológico disso, e comportamental disso foi terrível, porque essa mentalidade feminina, de influência feminina, e olhando para um Deus com características femininas, vai fazendo com que a gente procure Deus não para a orientação, que é o papel do pai, mas procure Deus pelo benefício, que é o papel da mãe. Como o filho quer tudo na mão, e como nós estamos acostumados a uma mãe que faz tudo e que dá tudo, comidinha na mesa, às vezes até no prato, roupinha lavada, passada, caminha arrumada, não é isso que as mães fazem? Muito bem. Mas aí a gente passou a olhar para um Deus mãe e esperar, quando não exigir, tudo de Deus para nós, como benefício para nós. Olha só como que essa coisa mexeu com a estrutura e com a caminhada da fé cristã. Disso nasce uma geração de gente absolutamente imatura, sem a menor consciência de responsabilidade. Então vai vendo. Paulo aos Gálatas diz uma coisa sobre isso. Ele diz lá que o filho, enquanto imaturo, em nada é diferente do escravo. E o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a gente? Que o filho recém-nascido, pequenininho, imaturo, que não tem, esse filho não tem consciência de maturidade, de responsabilidade, ele está aos cuidados de quem? Nos seus primeiros dias? Da mãe, não é? Está ao cuidado da mãe. E Paulo vai nos lembrando de algo até fisiológico, que ele vai lembrando que a criancinha, ele não ama a mãe, ele ama quem? O benefício. Ele ama o peito. Ele ama o mimo. Ele ama a provisão. A criancinha não tem consciência da relação. Ela não tem consciência de propósito. Ela não tem consciência de identidade. Ela só tem consciência do quê? De necessidade e satisfação. E tudo que a criança faz é para merecer os favores da mãe. Por isso que Paulo diz que o crente maturo, ele não é diferente do servo, porque toda a relação dele com a divindade é uma relação de troca. Então ele só se entrega à relação se ele percebe um benefício evidente. Então ele é um religioso, ele é um devoto, mas ele não é um adorador. Ele é apenas um louvador,
Ele louva, ele bajula, ele entrega a sua devoção, mas ele está sempre esperando uma recompensa por isso, de um Deus que ele enxerga como mãe, não como pai. Estou me fazendo compreender? Sim ou não? Que Deus me dê graça. Então essa pessoa, ela não quer uma relação de responsabilidade, ela quer uma relação de poder e não de dever. Ela quer uma relação de benefício e não algo que lhe chame a responsabilidade. E é nisso que a igreja brasileira, em especial, a igreja dos nossos dias, está mergulhada. E gerando essa infantilidade de filhos que olham para Deus, rainha, um Deus que é uma mãe. Está vendo? Isso não nasceu hoje, não. Vem daquele momento lá vivido por Jeremias. Depois que eu estudei esse negócio, eu comecei a entender algumas irmãs. Porque eu não me lembro de um dia que uma irmã não me pega para dizer: pastor, precisa mais culto. Pastor, precisa mais reunião de oração. Pastor, precisa mais poder. Pastor, precisa orar mais para o povo ser mais abençoado. Toda hora uma irmã me pega. Agora eu sei. É porque elas tomaram conta dessa coisa toda aí, né? O culto está na mão delas. Então elas ficam fazendo isso. E os homens? Por que nós temos de ficar arrumando atividade para os nossos filhos e mais culto para as nossas mulheres? Fala a verdade, irmãos. Porque o nosso maior sumo de consumo é a nossa mulher frequentando tudo quanto é reunião de oração e cultos de manhã, tarde e à noite, para depois chegar em casa e a gente ter roupinha arrumada, comidinha na mesa, mulher falando pouco, porque quanto mais mensagem elas escutarem lá, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, e quanto mais eles escutarem, filhos, obedecei os vossos pais, melhor para a gente. Mas vamos avançar. E vamos para Jeremias 44. Você vai ver que o negócio arrocha. Jeremias está profetizando. E os homens respondem. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso aos outros deuses, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhes ofereceremos libações. Nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes. Eles estavam realmente decididos. E por que eles estavam tão decididos? Qual a argumentação que eles tinham diante de Jeremias para essa firmeza? E aí se diz o seguinte, eles dizem: tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, nós tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Qual era o motivo dos homens não querer obedecer a Deus? Era porque enquanto eles eram desobedientes, eles enriqueciam. Então eles responderam: nós vamos dar louvor, nós vamos adorar o Deus Rainha, sim, para ficar rico. Deixa a mulherada na direção do culto, deixa a meninada trabalhando no templo, o nosso negócio é ficar rico. Eu vou falar uma coisa séria para vocês, queridos.
Quando o diabo falou para Jesus, se você prestar culto para mim, se você se ajoelhar aqui e prestar um culto para mim, eu vou te dar tudo que esse mundo pode te dar. O diabo não estava blefando. Religiosidade gera riqueza. E é por isso que a turma gosta tanto de religiosidade. Porque religiosidade gera riqueza. E sabe por que enriqueciam? Porque eles viviam do jeito que o diabo gosta. Cada um fazendo o que queria fazer, e o diabo patrocinava a desobediência deles. Mas não é só isso. É porque ninguém tinha de se sentir responsável por ninguém. Cada um tinha o direito de achar que Deus era Deus só de si. E eles se tornaram uma sociedade de acumulação de riquezas. Porque Deus ia dando, ia abençoando, porque Ele é fiel à sua palavra. E onde eles estavam lá fazendo o que quer que seja que eles iam fazer, eles, com essa ideia de um Deus mãe e tudo para si, tudo que eles recebiam acumulava, se tornou uma sociedade de acumulação. Agora, a espiritualidade é diferente. É para nos dar responsabilidade, para a gente enfrentar as coisas como elas têm de ser enfrentadas, ainda que isso nos custe, e não que nos enriqueça. Então, vida abundante não é para deixar ninguém rico, é para deixar todo mundo responsável. E por isso, talvez as nossas mensagens nos nossos dias aqui não sejam as mais gostosas de se ouvir. Mas nós estamos estudando a palavra de Deus e a vontade de Deus para nós. E você tem que saber isso. Vida abundante não é para deixar ninguém rico, é para deixar todo mundo responsável. Está vendo? Então, cuidado, viu? O diabo enriquece. Se ele puder patrocinar o seu distanciamento de Deus, se ele puder patrocinar as suas ilusões acerca de Deus, não tem problema para ele não. Desde que você não queira um relacionamento com Deus, não tem importância que ele tenha de te enriquecer. Ele banca isso facinho. Aliás, a chance do camarada ficar rico com o diabo é muito maior do que ele ficar rico com Deus. Porque mesmo que Deus dê muito para o camarada, Deus não dá para ele acumular. Deus dá para ele repartir e para ele partilhar. Porque Deus não enriquece uma pessoa. Deus prospera pessoas. De modo que um homem de Deus não é sinônimo de riqueza. Um homem de Deus é sinônimo de prosperidade, porque onde ele passa, ele partilha, e todo mundo prospera com ele. Onde ele passa, ele promove todo mundo. Ele abençoa. Isso é prosperidade. E hoje, amados, nós temos um país que cresce numa velocidade surpreendente na sua religiosidade, mas ao mesmo tempo cresce vertiginosamente na sua desigualdade social. Como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Como é que pode um país de 50 milhões de crentes, com tanta devoção, com tanto culto, com tanto louvor, estar no ranking dos países mais violentos do mundo? Ser o país onde mais morre jovens de forma violenta no mundo. Onde a pobreza, num país que tem a 5ª maior economia do mundo, ser estrondosa. Como é que se explica isso? De quem é a responsabilidade disso, irmãos? Da igreja. Da igreja. Porque foi ao povo de Deus e à sua igreja que Deus nos deu uma missão,
que nós devêssemos abençoar as famílias da terra. Que nós devêssemos dar orientação para que a terra não passasse por essa situação. Mas nós vamos resolver isso com o quê? Arrumando programa na igreja para os nossos meninos e culto para as nossas mulheres, enquanto a gente mesmo sai que nem doido só pensando em ganhar dinheiro? É isso mesmo? A gente está achando que o mundo vai sofrer mudança e influência significativa com homens ganhando dinheiro, os meninos trabalhando na igreja e a mulherada fazendo oração? Isso está deixando Deus furioso. Não precisa de culto, de mais culto não, irmãs. Precisa as irmãs dobrarem os joelhos e clamarem por uma ressuscitação da relação dos seus maridos com Deus. Orem para que eles estejam à frente de todo o processo de espiritualidade da casa sua, da igreja e da família, como referência, mostrando como é que é ser crente, como é que é ser responsável, como é que é assumir as demandas da igreja e os desafios da missão que Deus nos colocou como um privilégio nas mãos, sobretudo cumprindo a nossa missão de conhecer Deus, de revelar Deus no nosso testemunho e de ensinar quando temos oportunidade. É deles essa missão. Então nós não precisamos de mais culto. Nós precisamos de homens levantados pelo poder do Espírito Santo, vivendo o chamado que Deus lhes fez a vocês e a mim. O pai está bravo, irmãos. Deus está nervoso e não é de hoje. E o negócio é conosco. Homens. Eu tinha um bocado de coisa para dizer, mas eu vou terminar mostrando uma coisa seríssima para vocês, homens. Sabe o que Deus está dizendo sobre esse estado religioso das igrejas dos nossos dias? Sabe o que Deus está dizendo dessa responsabilidade não assumida por nós? E sabe como Deus puniu esse estado religioso da igreja? Vou dizer, Jeremias 44, 26. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Ele calou a boca dos homens, tirou a autoridade dos homens, silenciou os homens, colocou os homens de lado, nos cantos. Foi isso que Deus fez. Já que vocês não querem saber de me adorar, já que vocês não querem se relacionar comigo, já que vocês entregaram a responsabilidade do culto para os seus filhos e para as suas mulheres, já que vocês só pensam em dinheiro e em vocês mesmos, já que vocês entregaram a condução espiritual do meu povo, então eu vou dizer uma coisa para vocês: daqui em diante, nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Se eu falei, vai acontecer, porque eu creio num Deus. Pois é, nunca mais isso aconteceria. Nenhum de vocês abre a boca para falar nada.
Vou dizer uma coisa forte para você, meu amigo, com muito respeito e temor. O seu silêncio é uma maldição. Esse negócio de homens não ter ação positiva na orientação de Deus, para a vida da igreja, de se contentarem apenas em patrocinar a igreja, quando fazem, para que a igreja faça o serviço dele, e para que a igreja apresente as soluções que ele precisa, ele não opina, ele não participa, ele não se envolve nas atividades, ele não vem trocar uma ideia para saber qual é a direção que Deus está dando, que é nada. Isso não é só um relaxo. Isso é uma punição de Deus que precisa ser revertida e precisa ser tirada de nós pela misericórdia de Deus. Deus precisa tirar essa maldição de nós, essa punição de nós, que nos envergonha, que nos deixa de lado, que nos deixa sentados, que nos deixa apáticos, que nos deixa distantes de toda a sua obra, que não nos dá hombridade, que não nos dá respeitabilidade, tirou de nós o privilégio de fazermos a obra que estava nas nossas mãos para ser realizada. O cara dá a oferta dele, frequenta o culto, a mulher dele está em tudo quanto é reunião de oração, os meninos dele estão envolvidos nas programações dos jovens, vai para os acampamentos, está crente, acabou minha dor de cabeça, agora pode trabalhar direitinho, ganhar dinheiro dele em paz. Por que eu vou querer ficar sabendo a vontade de Deus para a cidade? Por que eu vou querer ficar sabendo a vontade de Deus para a minha empresa? Ou para a minha família? Não, Deus está me abençoando, estou pagando as contas, está bom demais. Mas vós mesmo, zero. Nenhuma. Isso está atingindo a nossa geração com força. Porque não foi só a igreja que o homem perdeu a voz, não. Olha o mercado de trabalho. Olha para o mundo corporativo, para o campo social. Com quem é que está a voz? A iniciativa, o comando. E aí tem um problema sério entre os homens. Porque aí você entende por que uma parte enorme das nossas mulheres que estão em nossas igrejas apanham, sofrem violência em casa. Porque os homens se sentem acuados, cobrados, apertados, não sabem ter respostas, o dinheiro não é suficiente para controlar a situação, a religiosidade não é suficiente para bancar a vida, então o que é que resta para ele? O último recurso dele, o que é? Punho. Força bruta. E um número enorme de irmãs e de filhos estão debaixo hoje de agressão. E se não estão tomando tapa, estão escutando palavrão, xingamento, nervosismo, gritaria, empurrão. Eu não estou mentindo para vocês. Nós estamos no limite da tolerância de Deus. Dá para mudar isso, pastor? Dá. Glória a Deus. Dá. Dá para mudar. Começa com arrependimento. Arrependimento. Começa com a gente tomando consciência. E começa, a partir da consciência, assumindo uma
postura, uma posição mais proativa, querendo participar dos processos, se dispondo de fato a se envolver com a vida da igreja, com a sua missão, com o projeto de Deus, e transformando tudo em nós num grande culto a Deus. Começa com essa consciência. E começa, sobretudo, com arrependimento, buscando um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. E assumindo definitivamente o nosso papel de responsabilidade paternal. E para isso, eu vou buscar a vontade de Deus. E não vou dizer mais para os meus filhos: ah, essa coisa aí é com a sua mãe, fala lá com ela. Não, não e não. É sobre Deus? É comigo mesmo. O que é que você quer saber sobre a ética do reino de Deus? O que é que você quer saber sobre a Trindade? O que é que você quer saber sobre o Pai? O que é que você quer saber sobre as Escrituras? É comigo mesmo. Eu sou o patriarca. Eu sei quem eu sou. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. Deus me colocou como um orientador espiritual. Quer saber sobre honestidade? Anda comigo. Quer saber sobre cuidar de uma família? Olha para mim. Quer saber como amar uma família, uma mulher, uma esposa? Olha para mim. Quer saber como é que trata bem as pessoas? Olha para mim. Quer saber sobre responsabilidade, engajamento, motivação, coragem, enfrentamento, justiça, amor, perseverança, bondade, fidelidade? Vem comigo, eu te oriento, porque essa é a minha missão. Esse é o papel. Começa assim. É uma atitude que quebra a maldição. É uma atitude que arranca a punição da vida da gente. Arrependam-se. Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. E a gente má não está para fora da igreja. A gente má está dentro. Porque a gente má é o grupo que aceitou o espírito de religiosidade e não a coerência de uma vida de devoção com uma vida prática de obediência aos princípios, os desafios de Deus para nós. É isso que Deus espera de nós. Então dá para mudar? Dá. Qualquer momento, isso pode ser revertido. Porque o nosso Deus é um Pai de extrema consideração e amor e misericórdia. E Ele, mais do que ninguém, está muito desejoso que isso aconteça. E eu dou graças ao Pai que Ele nos deu, finalmente, maturidade para que eu pudesse subir aqui com coragem e ousadia e vocês escutarem tudo isso e poderem, ao invés de sair daqui como um dia o próprio Cristo Jesus experimentou, que quando trouxe uma palavra dessa, tinha lá 6.000 pessoas, 5.988 se levantaram na hora e deram fora. E vocês estão todos aí sentados, glória a Deus. Tudo quanto foi profeta foi morto e assassinado. Eu estou vivo, glória a Deus. Eu amo vocês, porque eu sei que Deus tem me dado uma igreja de gente que quer ser crente de verdade. Então, se você está aí, é porque Deus quer, e Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. E Ele vai recebê-lo. E Ele vai dizer para você outra vez. Agora Ele vai dizer para você: dê ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Anda em todo o caminho que eu te ordeno, e tudo lhe irá bem. Glória a Deus. Tudo lhe irá bem. Mas não é adorando Deus rainha. Não é adorando e olhando para Deus como uma mãe.
é olhando para Deus como um pai, porque é o pai que forma o caráter do filho. E é olhando e dizendo: eu vou me parecer contigo, é o que eu quero. O Eliseu, a semana passada, levou os filhos a honrarem vocês, os pais. Foi muito lindo, foi maravilhoso. Mas hoje eu quero levar os pais a honrarem a Deus. Então, eu quero convidar você, pode até baixar a luz, porque agora eu vou convidar os homens para uma atitude. O homem não gosta de fazer as coisas muito às claras, não? Uma atitude pessoal. Monta uma caverninha aqui, apaga as luzes. O homem gosta de caverna. Mas só para resolver o problema, porque depois a gente vai sair daqui e não vai ter mais caverna para ninguém. E nós vamos ter voz, e nós vamos para a luz, e vamos ser luz. Amém? Mas eu quero convidar você para vir à frente, os homens que entenderam a palavra desta noite. E se você puder se ajoelhar, se ajoelhe em contrição diante do Senhor, fazendo isso para se arrepender, aqui na frente, junto comigo. E nós vamos orar, e Deus vai nos ouvir, Deus vai nos receber, e nós vamos ver as coisas mudarem pela nossa instrumentalidade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse sentido. E vamos fazer isso, porque aqui está nessa noite a nossa libertação. Libertação para a nossa casa, libertação para a nossa cidade, libertação para a sociedade, libertação para a nossa empresa, para os nossos empregados, para os nossos chefes, para o nosso departamento, libertação para a nossa cidade, e daqui pode ser libertação para o nosso país, porque Deus está tirando o opróbrio, a vergonha das nossas vidas. Deus está arrancando de nós isso que pensamos que era apenas um desleixo ou um comodismo. Deus está tirando esse peso, esse estigma de nós. Nós não estaremos mais nos cantos, nós não estaremos mais apáticos e distantes da obra que Ele tem de operar. Tudo que Deus tem de fazer, vai fazer com mulheres e filhos, sim, mas sob a nossa liderança, sobre a nossa referência, sobre a nossa responsabilidade, para a glória do nome dEle, porque foi assim que Deus pensou a gente, foi assim que Deus planejou a gente, e nós estamos voltando para a essência da adoração, para a essência da vontade de Deus, e as coisas não serão mais como eram, não poderão ser, porque Deus falou, em nome de Jesus. Pai, nós os homens, que um dia o Senhor pensou com tanta magnitude, para que fôssemos, ó Deus, os teus agentes transformadores da nossa família, de famílias fortes, de famílias abençoadas, de famílias amadas, onde elas estariam recebendo, por conta da orientação e do conhecimento da tua palavra e a vivência dela, lares transformados em céus, antecipando a glória dos céus. Ó Deus bendito, nós te adoramos e dizemos que é isso mesmo que queremos viver. Sociedades justas, sociedades, ó Pai, onde a influência nossa possa mudar governadores, ministros, e a direção dessa nação. Pai, tudo isso a gente entende, e aqui está o teu povo arrependido e consciente nessa noite de como tudo aconteceu e onde tudo começou, mas pelo poder do teu Espírito, no sangue do Cordeiro e pelo poder do nome do Cristo amado, nós estamos aqui, Senhor, arrependidos, absolutamente certos de que esta punição hoje sai de nós como igreja, e a tua graça nos alcança como nunca nos alcançou.
E o Senhor nos abraça e nos traz para uma relação que nunca experimentamos, mas haveremos de experimentar agora. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrar o caminho desta relação e ajuda-nos e toma-nos pelas mãos, levando-nos, ó Pai, de volta ao projeto sonhado por Ti. E daqui, Senhor, levante, e onde quer que a Tua igreja esteja, eu sei que Teu Espírito está falando na Tua igreja, e onde quer que homens estejam sendo despertados, juntamente com eles a esperança da salvação desta nação, ó Pai das cidades. E nós te agradecemos pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Nós cremos no Senhor, nós confiamos em Ti, e nós queremos nos levantar como homens de Deus, que tragam alegria a Ti, e que o Senhor possa olhar e ter dito, valeu a pena a cruz, e o Senhor possa dizer, eu tenho com quem contar. Em nome de Jesus, obrigado pelo futuro salvo, pela fé cristã salva. Obrigado por corrigires os nossos rumos e nos levares, Senhor, à frente, à espera da Tua vinda, onde o Senhor nos encontrará em pé e adequados pela Tua graça para esse encontro glorioso contigo. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, podem levantar, vamos nos abraçar, um ajuda o outro, vamos glorificar a Deus. Deus abençoe muito esse novo tempo, essa nova história. Deixa eu dizer uma coisa para vocês vão ser muito abençoados. Vocês já vão começar sendo abençoados em casa agora, porque eu quero ver que mulher que vai ficar pilhando você agora, desconfiando de você, com ciúmes, pegando no teu pé, para vir para a igreja. Você já vai sair daqui abençoado, porque isso já não vai acontecer mais. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho ensinado quando a gente sai, e nós demos agora, alguns dias atrás, um testemunho na escola, sobre, numa das escolas mais importantes de Goiânia, de Minas, né, bem? Foi Uberlândia. E nós fomos lá e nós não fomos apresentados como os pastores, nós fomos convidados a falar aos pais dos alunos num congresso que a escola tinha, a escola de pais. O menino vai vir aqui semana que vem, né? O Tiago Macanudos vai vir aqui, ele vai falar a vocês na próxima semana. Esse menino tem um projeto no Brasil extraordinário, e ele tem um programa chamado Escola de Pais, e ele nos convidou como uma família que deu certo. E aí nós fomos lá, e nós fomos testemunhar como é que a nossa família aconteceu, e Deus nos usou muito, porque nós não podíamos falar, por ter uma escola, abertamente de Jesus, mas nós trabalhamos todos os valores de Jesus. E uma das coisas que eu disse é que os nossos filhos foram fortemente alimentados emocionalmente, porque eu desenvolvi uma visão, e eu tenho discutido isso muito com o nosso grupo de psicólogos, e eles têm concordado comigo, que um filho não se alimenta emocionalmente diretamente do amor do pai ou do amor da mãe. Mas a verdadeira saúde emocional e o alimento e a verdadeira nutrição emocional para os filhos está na relação do marido com a esposa. Então, os filhos se alimentam e se tornam fortes emocionalmente quando eles bebem do amor e da relação da esposa com o marido. Essa relação é que fortalece a alma dos filhos. Então, nossos filhos sempre souberam que a Thelma era a minha prioridade, e eu era a prioridade da Thelma, e que o papai se importava primeiramente com a mamãe, e que eles seriam fruto dessa relação bem estabelecida. Então, esse é um resultado das emoções
bem fortes para os filhos de vocês, especialmente aqueles que estão aí começando a vida e com filhos pequenos. Então, saibam disso, o seu filho vai se alimentar emocionalmente, vai ser nutrido emocionalmente da tua relação com a sua esposa, do amor que vocês nutrem entre vocês. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque agora os nossos filhos serão igualmente fortalecidos e nutridos espiritualmente. Nossas esposas serão abençoadas e nutridas espiritualmente por causa da nossa relação restabelecida com o Pai. Porque eles vão beber da nossa relação com Deus, em nome de Jesus. E isso vai fazer uma família intocável, vitoriosa, cheia do Espírito Santo, porque isso é que derrama poder e isso é que derrama a vida de Cristo na sua casa. Porque eles vão ter você como referência, um homem que caminha com Deus. Então, eu tenho absoluta certeza de que nós teremos daqui para frente famílias absolutamente fortes, protegidas e abençoadas, porque elas serão nutridas pela relação dos homens dessa casa, verdadeiramente com o Pai Celestial. Amém? Que Deus abençoe vocês.